Olá, gente, meu nome é Pamela Vitória e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Então, bora lá! Bom, gente, antes de começar o vídeo, já quero que você deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, que isso é muito importante aqui, vocês vão estar me ajudando, me incentivando a vir mais vezes gravar vídeo pro canal. Bom, eu tô começando uma série, essa série se chama Mulheres Virtuosas, onde eu vou contar histórias de mulheres bíblicas e qual foram o papel delas nessas histórias. E hoje a história é sobre Sara, que antes se chamava Sarai, mas agora se chama Sara. Então, vamos lá. Quem foi Sara? Bom, gente, Sara foi esposa de Abraão. Abraão foi um homem que Deus chamou ele para sair da sua parentela, porque ele ia ganhar uma nova terra para o seu povo, o povo de Deus. Então, Deus chama Abraão para sair da parentela dele, pegar todas as coisas dele, porque Deus estava preparando um local para aquele povo. E é através desse momento que a história de Sara começa a acontecer, ou seja, Sarai, porque ela ainda não, o nome dela ainda não foi mudado, tá? O nome dela será mudado com o decorrer da história dela. Sara foi esposa de Abraão, como eu falei, e mãe de Isaac, que também eu vou falar um pouco sobre isso, tá, gente? Porque a história dela se resume nisso, se resume do momento que ela sai da sua casa, mas acompanhada do seu esposo, até o momento que ela tem o seu filho, o seu primeiro filho, e por fim chega o fim da vida dela. Mas eu quero contar aqui qual foi o papel de Sara na história de Abraão, na história da Bíblia, e o que ela pode passar para nós mulheres de hoje. A história de Sara acontece lá no livro de Gênesis, tá? No capítulo 12, do 1 ao 5, Deus chama Abraão para sair da sua parentela e Sarai o acompanha. E é nesse momento que a história de Sarai começa a acontecer. Você pode imaginar que, assim, nós mulheres, nós conhecemos, nós sabemos nossas dificuldades, nossas fragilidades. E Sarai era uma mulher. E a gente vê que quando a gente faz uma mudança, né, de casa, a gente vê que é muito difícil. E a partir do momento que Sara saiu, a gente percebe que ela não reclama, a Bíblia não vai relatar ela como mulher reclamona, sabe? A Bíblia vai relatar ela como uma mulher que sempre obedece a Abraão, seu esposo. E ela, acho que ela acreditava, ela acreditava no propósito que Deus tinha com Abraão. E que nesse propósito também ela ia ser honrada. E Sarai, ela é uma mulher muito sábia pela forma como ela acompanha o seu esposo, porque ele não sabia para onde ia. Ou seja, Deus prometeu algo, mas ele não sabia para onde seria, como isso ia acontecer, se ia demorar muito tempo. Ela somente obedeceu e teve fé e acompanhou seu esposo. Em Gênesis, ainda 12, do versículo 10 ao 20, vai falar sobre a beleza de Sarai e o que causou, né? Porque na Bíblia vai relatar ela como uma mulher muito bonita. É uma passagem que quando ela desce ao Egito, mais Abraão, o faraó do Egito e os príncipes ficam todos encantados com a beleza de Sarai. A história de Sara é uma história assim muito comovente, porque começa ela saindo, né, acompanhando seu esposo, porque a terra onde eles viviam passava por muita fome, ou seja, as pessoas estavam necessitando de comida, de nutrientes para poder sobreviver, e naquela terra não tinha. Então, quando Deus chama Abraão e ele sai com o povo, com todas as coisas, e sua esposa, todos os seus bens, eles descem ao Egito. E lá ele teme pela vida de Sara por conta da sua beleza. Ele disse que ela era uma mulher de boa vista, né? Que ela tinha uma boa aparência, um bom parecer, e que com certeza ia chamar a atenção dos egípcios, dos príncipes e até mesmo do faraó. E foi o que isso aconteceu. Então ele pede para que Sara mente, dizendo que ela é irmã dele, para não matar ele e ficar com ela. Ela é levada, tá, gente? A Bíblia vai relatar que ela é levada pelos príncipes e pelo faraó, e lá todo mundo se gaba por causa da beleza que ela tinha, ou seja, ela era uma mulher muito bela. E também
vai falar que Deus ele feriu aquele povo, ele feriu o faraó, feriu o povo lá do Egito com pragas por conta de Sarai. Através dessas pragas, o faraó põe eles para fora, ou seja, pede para Abraão e a esposa dele se retirar. E faraó dá muitas coisas a eles. Uma dessas é ovelhas, várias coisas, pertences que ele pudessem, para que eles pudessem se sustentar. E assim como todo casal, Abraão e Sara, eles tinham seus momentos de desânimo. E eles tinham seus momentos que, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Será que está perto de Deus fazer alguma coisa sobre nossas vidas? Porque além daquele momento que eles não sabiam aonde é que eles iam passar o tempo, ou seja, eles mudavam muito de ambiente. Uma hora estava num local, outra hora estava em outro local, uma hora eles estavam no Egito, outra hora eles tinham que sair do Egito por conta do que aconteceu com Sarai, né? E eles se desanimam por conta que tem problemas que acontecem lá, discussões entre pessoas que acabam que afetando o desânimo de Abraão e de Sarai. E aí Deus fala com Abraão e com Sarai, lá em Gênesis 15, do 1 ao 5, que Deus vai prometer um filho, ou seja, Deus dá uma força de que tem algo por vir e que eles não têm que se desanimar. E depois desse ocorrido, passa-se alguns acontecimentos, tá, que a Bíblia vai relatar. E já no capítulo 16, do 1 ao 5, ali Sara teme, porque Sara já está numa idade avançada naquele momento, já se passou alguns anos, e ela sente que não vai conseguir dar um filho a Abraão, aquele filho que Deus prometeu. Naquele momento Sara teme, não tem muita fé, e ela acha que Abraão precisa tomar uma atitude, ou seja, ela dá a sua serva egípcia que ela possui, dá a Abraão para que possa um filho ser gerado, para que essa promessa possa animar o seu esposo, possa animar ela. E ela dá essa serva como esposa a Abraão para que ela dê um filho. E depois disso, né, que ela se encontrava muito triste por conta que ela teve que dar a serva para que o seu marido pudesse ter um herdeiro. E Deus ele fala novamente com Sara e Abraão, né, porque são eles dois que estão ali em frente daquele propósito que Deus tinha, né, com aquele povo que passavam necessidade muito e que tiraram daquela terra, que passavam fome e chegaram até aquele momento. E Deus fala com Sara tremendamente, né? Ela se chamava Sarai, e Deus já muda o nome dela para Sara, porque ela terá um filho e ela será mãe das nações. Ou seja, Deus disse que reis sairão através da geração dela. Então, assim, é uma história que os anos que se passam, né, eles têm momentos que eles se desanimam, tem momentos que eles deixam de acreditar nas promessas, mas eles não deixam, como é que eu posso dizer, eles não abandonam, né, o propósito que Deus tem através disso, porque por mais que seja difícil, né, por mais que seja tão desgastante, eles não desistem. E ali Deus anima Sara, né, e promete, faz uma promessa, diz que vai cumprir essa promessa a ela, e que ela tinha que se posicionar, que ela tinha que acreditar. E com algum tempo depois nasce Isaac, o filho da promessa. Por que ele se chamou filho da promessa? Porque na velhice de Sara que ela concebeu Isaac. Ou seja, quando Isaac nasceu, ali nasceu a alegria, a maior alegria de Sara. Porque Sara, gente, ela era estéril, tá? Pra quem não sabia, ela teve uma grande dificuldade de engravidar, mas Deus prometeu que ia cumprir. Ou seja, ele cumpriu, Isaac nasceu e foi uma bênção na vida de Sara. O que eu vejo nessa história é que por mais que se pareça que é difícil a situação, e por mais que se passam anos, 20, 30, 40 anos, Deus ele sempre cumpre o que promete, tá? Não esqueça disso, porque Sara foi prova disso. Mesmo ela ali desanimada, Deus animava ela e fazia e prometia, dizia que ia cumprir. E ele cumpriu, né? Isaac nasceu, foi o filho da promessa, foi a alegria de Sara. Então eu quero dizer para você que não desanime. Se Deus ele prometeu algo, ele vai cumprir. Creia, tenha fé e acredite.
Então é isso, gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like que vai estar me ajudando muito aqui. E muito obrigada e até a próxima.